Elisângela, seja bem-vinda. Mila, seja bem-vinda. Solucato, seja bem-vinda. Vou te chamar. Vou te encontrar. Teus olhos já não podem ver. Não, é assim a música? Cadê? Sou. Vamos ver se ela tá. Oiê! Tudo Aí, bom? Aluna! Comemos Super muita bom. cantina na faculdade, aqueles cafés com leite pequenininhos, R$ 10. Nossa, que foi caro, aquele, Nossa! aquele salgadinho que só tinha mais massa do que queijo, que carne, R$ 10, tudo caro demais. Ai, muito bom, muito bom. Que delícia estar aqui. Muito bom. Eu estou adorando rever as pessoas. Está tão gostoso. A gente não tem tempo para ver ninguém. Agora que a gente Então está agora, conseguindo encontrar as pessoas, ver o sucesso das pessoas, é tão legal ver não as pessoas é? bem, ver as Eu pessoas também. procurando algo que gosta de fazer, que é apaixonado pelo que Sim. faz, né? É muito Muito bom. bom, muito bom, muito bom. E esse seu sucesso aí, como é que tá esse seu sucesso aí? Sucesso. Nós somos sucesso porque a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Eu acho que não tenho muito essa coisa do sucesso, não. Eu tenho muito a coisa do que eu sou destinada a fazer. Eu acho que eu ouvi o chamado e fui e, e me deixei levar. Acho que é isso. Assim, você encontra as pessoas no caminho e as pessoas te levam para um lado, vai para o outro, e você vai encontrando a melhor forma de trabalhar. Quando eu comecei, não imaginava que o teatro fosse me levar para a contação de histórias, porque eu tenho uma mãe que é pedagoga, que contava história para mim quando eu era criança. Você não imagina, as coisas vão acontecendo, simplesmente acontecendo, né? É, Eu não esqueço de você, do Valdir, da Elaine, são pessoas extremamente lindo. queridas que estudamos juntos, fizemos Sim. licenciatura juntos, e depois acabei te encontrando nas escolas e ver você super Sim, bem fazendo aquilo que você gosta, né? Tá chegando muito bastante bom. gente, hein? Bastante gente chegando aqui. Ê! Pessoas lindas, amigos queridos, pessoas adoráveis. Só Olá. professor no grupo, ó, Ah, só professor. tem mais, tem Arte educação. artistas também. Olá. Tem escritores, tem poetas, Sejam tem de bem-vindos, tudo. poetas, Sejam escritores. bem-vindos, gente. Sejam super Isso bem-vindos. é uma Eu. formiguinha. Aqui tudo aos pouquinhos, a gente vai É... conversando, trocando uma ideia, papeando, Oi, e a gente Ed. buscar o nosso espaço, né? E aí, me conta É. aí, mulher. Como é que Então, tá? Me conta um olha, pouco sobre você para as pessoas saberem quem você é, para a gente bom, poder começar a conversar sobre o assunto. tá. Então, eu sou Soraya Lucato, eu sou artista plástica, eu sou atriz. A minha primeira formação foi em teatro, eu fiz a Escola de Arte Dramática na USP. Depois eu fui fazer licenciatura em artes visuais. Então eu comecei a dar aula também. Eu sou produtora cultural, trabalhei 13 anos na FNAC Brasil, em todos os eventos de cultura da FNAC, todos, por 12 anos em todos os eventos, tinha lá o Você meu estava lá. dedinho, tinha a minha mão e Estava lá. tal. É, eu fiz a minha outra formação, que é a minha formação principal hoje, que é o meu carro-chefe, é uma coisa meio chique, que chama Servant de jogo de pintar, ou Servant de jeu de prendre, como fala em francês, né? Uma servidora do jogo de pintar. Eu sou uma difusora do trabalho do Arno Stern, que é um alemão de 97 anos, que está em quarentena, bonitinho, cuidadinho. Falei com ele hoje, inclusive, né? Ele é um pesquisador, ele é uma pessoa que criou uma prática chamada jogo de pintar, que traz à tona o desenho espontâneo, o desenho original, o desenho ancestral do ser humano. Ele é bancado pela Unesco, pesquisou no mundo inteiro o desenho infantil e detectou padrões idênticos em todas as culturas. Né? E esse é o meu trabalho, o meu carro-chefe. Então, hoje eu me debruço ao trabalho do desenho infantil, que está intimamente ligado ao faz de conta.
que está totalmente ligado ao trabalho físico corporal. A gente depois posso falar um pouco mais sobre isso. É muito importante para os educadores, na minha opinião, hoje é vital para que os educadores conheçam um pouco esse trabalho. Márcia, aí tem algumas alunas minhas também, Márcia, que fez curso comigo, eu dou curso de formação para professores, para terapeutas e para arte-terapeutas sobre o desenvolvimento do desenho espontâneo infantil. Então, eu também faço isso. É sensacional, né? Totalmente, tudo que você faz. Assim, e você faz trabalho no Colégio Sil, você faz trabalho... Conta pra gente aí. Eu também dou aula regular, né? Eu sou professora de arte do Colégio Imperatriz Leopoldina. Das primeiras séries, eu pego os piticos de 3 anos até o 5º ano. Hoje eu estou no 5º ano. Cada ano eu vou passando de ano. Eu estou no 5º ano, eu vou com o pessoal até o 5º ano. Giovana, Pascale, beijo também, é lá do colégio. Então eu vou com essas crianças dos 3 anos até os 10, acompanhando todo o desenvolvimento delas. Então eu tracei um plano de desenvolvimento criador com elas. Né? É a criação. Então, assim, o pessoal que está chegando agora, que é o pessoal que não me conhece, que é da tua turma, o pessoal que te acompanha, o que eu tenho feito? Eu me chamo Rodrigo Libânio, eu sou um contador de histórias, sou escritor de livros infantis, tenho 2 livros que eu escrevi, e eu conto história nas escolas. Eu tenho o trabalho que eu faço com as crianças e uma oficina que eu trabalho com os professores, de melhorar suas habilidades na hora do conto, trabalhar teatro de sombras, brinquedos, objetos, trabalhar corpo, movimento. E eu tenho esse trabalho que eu faço com as crianças, desde o infantil até a turma do ciclo 2. O ensino médio, de vez em quando, eu pego algumas turmas também. Tá? E eu tenho esse trabalho há muitos anos também, desde 2000. Faz muito tempo que eu tenho esse trabalho e viajo bastante. Eu acabei fazendo licenciatura um tempo, que eu conheci a Soraya. E depois eu encontrei com ela no CIO, que é uma escola, Colégio Imperatriz, né? Que eu encontrei ela lá, eu fui lá contar a história para as crianças do infantil e fundamental 1, foi muito divertido, foi muito gostoso, fui lá 3 vezes já. E o que eu tenho feito? Com essa quarentena, não tem escola para atender. Cansando tudo, não tem para onde ir, não tem dinheiro, acabou tudo, come o que tem. Não, acabou tudo. Acabou tudo. Secou tudo, não tem escola. Aí eu falei, vamos conhecer esse mundo virtual. Eu não vou falar, eu tenho foto, mas eu apanho de tudo que você puder. Agora estou aprendendo um pouquinho mais. E aí a ideia é fazer esse encontro chamado Amigos do Conto, em que eu já recebi aqui no bate-papo a Camila Genaro, eu recebi a Ivani, Camila, minha amiga. Camila de Santos. Nossa, papiamos, foi muito legal. Na segunda-feira foi esse bate-papo. Com a Ivani Magalhães foi na quarta-feira. Agora há pouco acabou com a Sheila Evangelista. Eu vi, adorei. Linda. Gostoso. E muito todos bom. São contadores de histórias, são educadores. E aí eu falei, vamos lá bater um papo, falar sobre o seu trabalho. Eu quero que você diga o que você faz, que as pessoas que me acompanham são professores. Eu não sou, eu tenho, na minha página só tem professor. É meu público, são os educadores. E eu quero que as pessoas te conheçam. A gente já trocou trabalhos, né? Já te chamei para fazer alguns trabalhos comigo. E eu quero que as pessoas te conheçam, meu amor. Eu quero que as pessoas saibam quem você é, para que você cresça, tenha gula de vida e cresça mais e mais e mais. Deixa eu te falar, a Kiara Terra vai fazer comigo semana que vem. Uhul! Kiara! Kiara é uma amada. Eu amo a Kiara, amo de paixão louca e desenfreada. Trabalhei com ela há anos na FNAC. Eu comecei lá, eu dei oportunidade à Kiara de trabalhar, de ter uma coisa que pouquíssimos contadores de história têm, que é um salário fixo por mês para contar história. Nossa, salário fixo? Olha que sonho! Ai, do céu! Pois não era lá grandes coisas, né? Não era lá grandes coisas, mas era um salário fixo ali, pingadinho, Paraná. Eu bati o pé lá e consegui levar a Kiara para ficar fixa na FNAC por anos. Ela ficou muitos anos lá na FNAC, contando histórias. Eu tenho um carinho imenso por ela, eu a ouvia sempre, ela já contou história em festas da minha filha, assim, a gente
enfim, conheço as filhas dela, já foram no meu ateliê, é um amor, é um carinho. Eu fico muito feliz que você É, tenha convidado e ela tenha podido, né? Porque ela também está com tanta coisa, né? A gente está tão eu imagino, atribulado, viaja então às bastante. Você vezes fica sabe, complicado. a gente não tem contato, assim, por mais que as pessoas contem história, a gente não tem contato com as pessoas estão vivendo as suas vidas, né? Aí essa Sim, sim, parada agora a gente sim, conseguiu encontrar muitas pessoas talentosíssimas, pessoas do sim, bem, e tem que ter sim. então eu quero Então, bater esse papo contigo para você me falar hum, a importância do faz de conta na vida da criança. Eu quero que você ah, diga, uhum. vomite, só rasgue o verbo e diga tudo para esse pessoal que está nos ouvindo. Então, bom, é, o faz de conta a gente sabe que é extremamente importante. Por que ele é importante? Poucas pessoas não param para pensar sobre isso, né? Eu fiz um curso fora do Brasil, eu fiz um curso na Espanha, sobre o jogo de pintar, e depois eu expandi esse curso para o jogo brincar, o jogo lúdico, tá? Eu até tenho alguns artigos, eu tenho um artigo sobre o jogo dentro da sala de aula, como é que ele desenvolve, como o desenho desenvolve a partir do jogo. Então, a gente pensa assim, o que que faz? A primeira pergunta é, o que faz uma criança quando ela está sozinha e livre? Ela brinca. Ela brinca com o que ela tiver. Se ela tiver uma borracha, ela vai brincar com essa borracha. Ela vai olhar essa borracha, ela vai sentir, ela vai usar o que a gente chama de estese, né? Todos esses sentidos, e depois ela vai transcender os sentidos e ela vai dar uma vida. Ela vai configurar esse objeto. Aí ela vai fazer o carrinho, que nem você conta a história do hominho. Eu amo O aquilo. teatro de objetos. Eu Esse amo teatro de muito aquilo. Eu amo muito aquilo. Pô, você podia contar, dar uma palhinha no final do objetos. hominho. É muito bom. Então, essa configuração que a criança faz de pegar o objeto e. Não sei o quê. Ela configura, ou seja, ela coloca a vida dela, as coisas dela, o conhecimento que ela tem num objeto. E a partir disso, ela aprende outras oportunidades com esse objeto. O aprendizado é riquíssimo por meio do brincar, por meio do jogo lúdico brincar. Então, o que acontece? Ela projeta as coisas que ela sabe e também vivencia as coisas que ela não poderia vivenciar se ela tivesse na vida real. Sabe aquela história da bruxa? Eu lembro uma vez que eu contava para meus sobrinhos assim, eu falava, ai, eu sou uma bruxa. E eu ia para cima assim. E eu ia com verdade, porque eu adoro fazer. Do lado da atriz e tal. Aí a criançada saía correndo. E tinha um que pegava e ficava assim, não quero. E chorava pra caramba. E aí eu parava, falava, ai meu Deus, né? Acho que eu peguei pesado. Aí eu chegava lá e falava assim, ah, não, tá tudo bem, é a tia, tá tudo bem. Aí ele virava, olhava pra minha cara e, conta de novo? É. Sensacional! Porque o cara vivenciou o medo até onde ele podia. Eu, no meu faz de conta, fui também até onde dá. E aí depois ele vê que aquilo não é verdade. Aí ele quer viver de novo aquilo. Ele quer viver esse sentimento, porque é a maneira que ele pode viver. Então, esse é o poder do faz de conta, de fazer você viver coisas que você não viveria, que você não teria possibilidade de viver. Por isso que o Halloween hoje é tão cultivado no mundo inteiro, porque as pessoas querem viver essa questão da morte de uma maneira mais suave, mais leve, mas elas querem viver isso. Elas têm um desejo. Né? Você vê os bailes de fantasia, o carnaval, porque as pessoas querem, sabe, ter um momento de faz de conta. E aí a criança tem isso naturalmente, e com o tempo é cortado isso dela, da vida dela. Quando ela é colocada na escola, e aí, educador, preste atenção nisso, que, nossa, eu me coloco também, porque muitas vezes a gente esquece, então a gente tem que ficar o tempo todo reativando isso na cabeça. Que a gente coloca, não, agora é hora de estudar. Agora você vai estudar, então aquilo que você estava fazendo não valia, né? Não, não é assim. O que ele faz vale muito. Traga isso para o conhecimento. Traga essa ludicidade
para o conhecimento, porque a experiência, ela traz um conhecimento afirmado com todos os sentidos, pelo olhar, pelo cheiro, pelo sabor que às vezes a gente consegue proporcionar, pelo tato, sabe? Pelos sentidos mais finos de percepção, de intuição e pelas sinapses. Então, assim, eu falo bastante, né? Você vê. Não, pode É um falar. tema que eu adoro. Então, é importante que a gente proporcione essa ludicidade para a criança em todos os momentos. E que a gente proporcione isso na nossa vida. Porque a gente vai crescendo e esquece, né? Dessa ludicidade toda. E tem muito E essa existe. força. E tem a grande dificuldade do educador de se expressar, de jogar, de brincar, de se divertir, né? Sim, Muitos sim, professores sim. têm essa dificuldade, porque a pedagogia não te ensina. A pedagogia é Não, teoria e vai para a sala de aula, se vira. Não sim, consegue sim. trabalhar esse corpo, esse movimento, de você se divertir na sala. Você vai Sim, para a sala e se vira, né? E sim. os professores têm uma dificuldade, às vezes, de contar a história. Ele olha no corredor para ver se tem alguém olhando. Se não tiver nenhuma adulta, eu vou lá contar. Porque Sim, ela conta, ela faz caras sim, de boca. Se chegar uma sim. adulta, ela trava. Ela Ela trava, trava, exato, ela exato, trava, exato. né? Então, essa ludicidade do adulto, essa que a gente nega, que as pessoas negam a ludicidade, o jogo, as pessoas travam esse jogo nesse sentido lúdico que eu estou falando. Tem um teórico muito legal, atenção aí, pedagogos, quem quiser expandir sobre o tema, o nome dele é Johann Huizinga. Tem um livro assim, já é muito antigo, chama Homo Ludens. É um livro um pouco difícil de ler, não é um livro tão digestivo, mas ele ali é um tratado sobre o jogo. Então, quem quer saber sobre o jogo, leia o Huizinga, que é o pai da história, é da onde eu me embaso teoricamente para escrever. Eu escrevi um artigo em arte terapia, estou escrevendo um outro agora, meio cabeção, assim, mas é legal e faz parte do curso que eu dou, o curso de formação que eu dou toda essa base, eu dou uma apostila, depois que eu dou uma condensada, eu uso outros teóricos e, sobretudo, o meu trabalho é sobre o Arno Stern, que fala muito do jogo de pintar. É um pintar que não é aquele pintar de modelo, do que é certo, do que é errado, não é o artístico, é o pintar espontâneo, como o pintar das cavernas. Por isso que eu falo que é um desenho ancestral, né? Porque é um desenho que vem desde o tempo das cavernas mesmo. A gente faz os mesmos desenhos que os caras faziam lá, quando a gente faz espontaneamente. Depois é que a gente leva isso para o estético, que é uma palavra extremamente ampla de estudo, né? Tem muitos estudos tratados sobre estética, mas eu vou aqui sintetizar que estética, no sentido que eu falo, é da estesis, é do sentir, tá? Elas derivam da mesma palavra que é a estesis. Então, é o sentir. Então, eu falo estética nesse sentido. E tem um sentido que é o mais comum, que é esse do belo, do que é legal, sabe? Do que é bacana. Obrigada, o Ed colocou aqui, gente. Tô Tem vendo. aqui um link do Izinga, que é o Homo Ludens. Vou falar de um outro cara também que é sensacional, que eu até É, postei no meu Facebook, que é o Antônio Tonucci. Desculpa, o Francesco Tonucci. O Francesco Tonucci. O Francesco Tonucci é um italiano que mora na Espanha e que eu tive a oportunidade de conhecer extremamente rápido, mas que já valeu a minha vida, sim, né? O Tonucci, ele tem vários tratados sobre a ludicidade, sobre como as pessoas hoje tratam as crianças. De uma maneira extremamente dura, difícil, dando papel para ela pesado, e que ela não tem que carregar, ela não tem que pegar aquilo, mas ela pega porque é imposto a ela. E ela tem vários livros, esse livro aqui é muito bonitinho, chama com os olhos de criança, que sai espelhado, não dá para ver, mas é com os olhos de criança. E aqui tem a primeira página é falando sobre o homem da orelha verde. E que eu acho muito interessante, porque, assim, se der tempo, acho que dá tempo de eu dá ler. tempo, né? Dá O espaço é tempo? seu, minha filha. Pode Não, falar à cara, depois vontade. eu quero que você conte a história do hominho, que eu adoro essa coisa de hominho. Com os olhos de criança. Olha, Exatamente. Obrigada, Ed, por ajudar aí, dar essa força. Ó, um dia, num campo de ovelhas, vi um homem de verdes orelhas.
Ele era bem velho, bastante, tinha bastante idade, mas só uma orelha era verdinha. Sentei-me então ao seu lado, a fim de ver melhor com cuidado. Senhor, desculpe a ousadia, mas na sua idade, o senhor tem uma orelha tão verde, qual é a utilidade? Ele me disse, sim, já sou velho, mas veja que coisa linda. Veja que orelha de menininho eu tenho, ela é verde. É uma orelha criança, que me ajuda a compreender o que os grandes não conseguem mais entender. Ouço a voz de pedras, de passarinhos, nuvens passando, cascatas e riachinhos. Das conversas de crianças, obscuras ao adulto, eu compreendo sem dificuldade o sentido oculto. Foi o que disse o homem de verdes orelhas, e ele me disse no campo das ovelhas. Viu? É muito bonitinho, né? É muito lindo. Esse conto, esse poema é do Gianni Rodari, é um italiano também. Então, assim, voltando, esse poema ele diz muito do que o adulto acaba fazendo consigo próprio. E a gente estava falando do educador, que o educador acaba assumindo um outro papel, porque ele, como adulto, também faz isso, né? Eu acho que eu vou falar isso numa outra live também, sobre essa questão do processo criador. A gente que é artista, a gente já tem isso meio que naturalmente, né? Então você se alimenta. Eu tenho uma preocupação inacreditável com as palavras que saem da minha boca quando eu estou em sala de aula, quando eu estou no palco, ou quando eu estou fazendo algum trabalho com artes visuais, que são as minhas frentes de trabalho. Por quê? Porque o que sai da minha boca vai atingir outras pessoas. Então eu penso muito o que é que eu quero que atinja. Então eu bebo muito, eu me alimento muito de coisas boas para poder passar coisas boas, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Né? Sim. Então eu acho que do professor, uma dica é cultivar esse lúdico. E como é que a gente cultiva isso assim de uma maneira bem prática? Ouvindo a criança. Eu juro para você que eu vou contar um caso de um menino no colégio, bem recente. As meninas que estão aqui vendo, as professoras, elas vão lembrar disso, porque eu acabei contando porque eu achei muito legal. Eu trabalho muito com massinha, né, dentro da sala de aula. Sempre, mesmo depois de passar toda a atividade, eu dou a massinha e deixo livre. Porque, na minha opinião, a massinha é a argila, né, a modelagem, ela é o melhor brinquedo para a criança. Porque ele pode ser tudo. Ele pode ser infinito, ele tem infinitas possibilidades. Então, eu dou muita massinha. Aí eles estavam lá brincando com a massinha, e eu sento junto com eles. Eu sento, eu não fico só observando. Eu tô lá, presente. Muitas vezes eu brinco junto. Se eu tô afim, eu brinco. Porque o brincar também é uma conexão emocional. A gente não pode fingir que tá brincando. A gente tem que brincar porque a gente gostou da brincadeira. Senão é melhor não brincar, ficar só olhando. Né? Aquela brincadeira, quem não quer brincar não desce pro play, né? Então, aí o menino pegou e ficou lá, brincando, não sei o que. Aí ele pegou e falou, eu tô brincando dos Avengers, Ultimato. Aí tava lançando o filme naquela época, né? E eu falei, nossa, genial! Ultimato! Eu lá brincando com a galera, uhul! E aí ele, não, Pro, não é um timato, é 2 timato. Eu parei assim, fiz, uhul! Falei, sensacional! 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 Não é um ultimato, Pro, é 2 timato. Eu falei, perfeito, cara, perfeito. Então, assim, isso é olhar, é participar, é estar junto com a criança. Para mim, a aula, seja qual for, ela tem que ter essa brincadeira. Quando eu vou para a pedagogia, quando eu dou palestra na pedagogia, e você mesmo já me proporcionou algumas, eu sou extremamente grata, as meninas perguntam muito sobre isso, né? Eu levo, agora eu estou até fazendo um outro workshop,
que é onde eu levo vários materiais, que eu faço um self-service de materiais, né? Uma mesa é só material, reciclado, vários tipos de materiais, e uma outra mesa é só de aglutinantes, cola, tesoura, blá, blá, blá. E eu faço um estímulo, ou por uma música, ou por uma história, ou por uma brincadeira. Às vezes eu faço só uma brincadeira com elas, e aí depois elas vão criar. E esse criar, aí é que está a história. Olha que legal. Quando a criança, o adulto, alguém cria, é sagrado. A gente não interfere. Só a palavra interferir já é ferir o outro, né? Então eu já não vou interferir. Eu vou acolher, sem julgamento. Essa é a principal palavra, sem julgamento. As meninas, o pessoal que me conhece, que já, enfim, já conhece meu trabalho, sabe que a primeira regra do jogo de pintar, a primeira regra, a primeira premissa da sala de aula é não julgamento. O meu desenho é o meu desenho, o seu desenho é o seu desenho. E o que eu desenho agora é o melhor que eu posso, portanto ele é bonito. As crianças que têm aula comigo, elas nem perguntam se o desenho é bonito, porque elas sabem que tem que estar bom, tem que estar agradável para ela, não para mim. Eu não quero criar uma dependência, quero criar autonomia. E a arte faz isso. E a pedagogia, as professoras têm uma massa maravilhosa para trabalhar na mão, que é esse potencial que a pedagogia tem. Então, assim, aproveita, faça dessa massa, brinca, desça para o pátio, explore outros ambientes, quebre essa coisa de um atrás do outro, olhando a nuca do fulano da frente, que isso é terrível. É terrível. Então, vamos fazer uma coisa diferenciada, nem que seja 2, 3 vezes por semana, quebrar esta rotina, para poder dar uma ludicidade para a criança. O pessoal que está. Quem pergunta, né? Tem muita gente que entrou depois. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Soraya? Quem quer fazer alguma pergunta? Curtem a página dela. Como é que é a tua página, Só? A minha página é Solucato. @Solucato. É bem fácil. É Lucato. Não tem nenhuma dobra, é bem facinho. No Facebook também é Soraya, só que é Soraya com Y, Lucato. Eliane Esteica, do Rio de Janeiro. Beijo, entrou agora, linda. A Manu é minha aluna. A Malu sabe, é aluna lá do colégio. Está entrando agora. Tem um pessoal entrando agora. Gente, perguntas, por favor. Por favor. O pessoal que está chegando agora, sejam bem-vindos, viu? Sejam bem-vindos. Muito bem-vindos. Nós somos amigos aí, somos amigos há muito tempo, trabalhamos já juntos. Eu sou da área da contação de histórias e eu sempre estou tendo um encontro chamado Amigos do Conto. Ficou ruim, né? Ficou ruim a transmissão? Não, deu uma tremedeira, deu um Walt Disney aí, a gente deu uma parada, mas já túnel do tempo. Você deveria começar a fazer material online, começar a distribuir esse material. Eu tô fazendo. Conteúdo, começar a dar conteúdo para esse pessoal te acompanhar. Eu tô fazendo, querido. Assim, eu tive um convite, eu ainda não posso abrir, porque não está totalmente fechado. Eu tenho. Tem uma pergunta aqui, ó. Tem uma pergunta do Ed. Você tem experiência com o ensino médio? Quais cuidados tomar? Bom, eu tenho experiência com o ensino médio. A minha primeira experiência em sala de aula foi no ensino médio. Eu tinha 19 anos. Eu tinha quase a idade dos caras. Essa primeira foi muito dramática para mim, mas, enfim, foi legal, mas eu vou falar dos cuidados. Eu acho, a primeira coisa, assim, o adolescente tem uma questão muito, muito interessante, que é coerência. O adolescente e já o jovem, ele percebe muito se você é coerente ou não. Então, a primeira coisa, você tem que estar muito embasado naquilo que você vai falar, né? Você tem que estar bem, bem firme no seu discurso e naquilo que você vai passar para eles. E outra, quebrar. Gente, eles são muito sensíveis. Eu fiz o ano passado uma experiência muito interessante com o ensino médio, terceirão do ensino médio,
me pediram para fazer alguma atividade que fosse relaxante com eles, porque eu sou arte terapeuta, então eu fiz esse trabalho com eles. E aí eu fiz o quê? Eu coloquei todo mundo em roda, era uma turma grandona, era todo terceirão, a gente fez uma roda gigantesca, e aí eu fiz uma meditação com eles, assim, tal, uma coisa leve, difícil para eles, porque eles não conseguiam parar muito, mas com o tempo foi tudo acalmando, eles foram relaxando, até porque eu estava bem tranquila com eles, e aí depois a gente começou a conversar. Então, se você tem uma conversa, primeiro, coerente, tá atualizado também de conversar eu não digo na mesma, com o mesmo discurso deles, não, porque você é você, ele é ele. Mas você dá a oportunidade de primeiro ouvir muito a ele. O adolescente sente falta de gente que o ouça, porque ele é sempre imposto muita coisa para ele, sobretudo o pessoal que está no terceirão, que está num momento muito delicado da vida, onde eles têm que decidir futuro, sendo que eles não têm nem embasamento para isso. Os caras não foram munidos de materiais para tomar uma decisão na vida. Você só toma uma decisão na vida quando você se conhece. E como é que você se conhece? Com ferramentas de autoconhecimento. E isso a escola não dá. A escola não dá ferramenta de autoconhecimento. Tudo aquilo que te diferencia, de certa forma, desculpa, eu não estou falando mal da escola, só estou falando mal, eu estou falando como é a estrutura, ela não te diferencia, ela não acolhe as diferenças, né? Ela uniformiza. É claro, tem uma necessidade, por metodologia, de você passar um mesmo conteúdo, mas cada indivíduo é um indivíduo. Cada pessoa tem que ser tratada da maneira individual. Não é aquela coisa, eu trato o outro como eu gostaria de ser tratado, não. Eu trato o outro como o outro gosta de ser tratado. É outro olhar, são outras vertentes. Tem uma outra coisa muito interessante, respondi para você, Ed, você está satisfeito com a resposta? Sim, tá legal, né? Eu montei uma história para o ensino médio e Fundi 2, né? Ele E funciona bem aí? para o ensino médio. Se Ah, chama, e tem a história do Hércules, né? São sim. os 12 Sim, trabalhos de sim, 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 Hércules. sim. Aí eu estava escrevendo uma outra história que se chama Os Três Trabalhos de Hércules, porque 9 estão de greve. Né? Aí eu falei, pô, isso aí seria interessante. Comecei a escrever e acabei encontrando um outro caminho que se chama Uhum. Hércules #partiu diretoria. Que isso o Hércules é um aluno de uma escola do ensino médio. Ele não quer saber de estudar, não quer saber de nada, tá Oh, lá, será que vive no é seu alter escorredor, ego? né? Vive no escorredor. E aí aí a diretora quer conversar com ele, porque ele precisa estudar, precisa passar de ano. E a Ah. diretora chama a Hera. A Hera é a mulher de Zeus, né? E quando a Hera chama, já era, né? E aí, Ah. e aí Ah. ele tem que fazer alguns trabalhos, senão não vai poder passar de ano. E quais são os trabalhos que ele vai fazer? Ele vai conversar. Ele vai conversar. Vai no Butantã conversar com a Hidra de Lerna. A Hidra é uma serpente que tem várias cabeças. Uma cabeça, cada cabeça é um enigma. Cada cabeça é um enigma. Aí ele decifrando o enigma, a cabeça faz. Né? E aí ele conversa com o leão que fica no zoológico de Nemeia e ele vai descobrir por que o leão é tão bravo assim. E aí ele explica que ele não é bravo, porque ele é uma forma dele se defender das pessoas, Uhum. do ser humano. E ele vai conversar com o Cérbero, que é o cão que tem duas cabeças. Na minha história só tem duas cabeças. Por quê? Uma cabeça conta a verdade, Uhum. a outra cabeça conta a mentira. Uhum. Tem eles, né? Total, total. Uhum. E o que eu faço nessa história? Eu passo para eles e eu quero que eles me respondam. Quais Uhum. são os enigmas que a serpente passou para eles? Eu peço para as crianças fazerem os Uhum. enigmas, os alunos. Uhum. E quais são as verdades e quais são as mentiras que esse Cérbero passou para o Hércules? Aí eles terminam a história, né?
Então Tá, legal, eu não legal. terminei, a história está sendo terminada, mas é por aí Uhum. o caminho. E eles Ah, mas adoram, eles adoram. Eles eles ficam, aí adoram. eles motivo eles a facilitar a leitura, mas não substituir a leitura de procurar Hércules, procurar Sim, história, sim, né? sim. É igual Dom Casmurro do Ah, Machado de Assis. Se, é. o pessoal pergunta para nós, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho Santiago? Qualquer Tchan, resposta tchan, está tchan, sendo tchan, 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 desde que tchan, tchan. você coloca uma dissertação. E é aquilo lá, qual é a resposta? Qual é a resposta? É aquilo. Se eu tenho 20 anos de idade, É. eu estou com a namorada passeando, e com 20 anos você é completamente apaixonado pela sua namorada. Você faz tudo, você sonha com ela, você faz xixi no vaso, aparece a cara dela no vaso, assim, você olha, você tá aí, né? Aí, assim, aí você, assim, você quer pescar o peixe, comer o peixe que você pescou para comer com ela. Com 20 anos você quer morar na casa do fundo, a casa do puxadinho, fazer um puxadinho no fundo da casa da sogra, né? Aí você quer. Aí você tá com 20 anos passeando com ela. E com 20 anos você tá lá de mão dada com ela passeando no shopping. Aí É. vem um bombadão, assim, né? Sabe o bombadão? Sabe o Satanás? Vem o Satanás, aquele bombadão andando assim. Aí você olha pro cara, você fala, cara, é tudo saradão. Aí você olha pra cara da sua namorada e você viu que ela olhou pro cara. E quando você vê que ela olhou, o que eu vou achar? Capitu traiu. Por quê? Porque eu sou inseguro, extremamente inseguro, ciumento, extremamente ciumento. Então a minha versão vai ser essa. Eu vou achar que ele traiu mesmo porque eu sou inseguro, eu tenho 20 anos de idade. Aham, Agora eu com aham. 44, que é a idade que eu tô, eu nunca vou morar no, eu nunca vou morar no caso da fundo da casa do fazer puxadinho, se eu não quero nem ver a sua. Não Porque você quero já ver. fez isso. Eu não vou pescar o peixe, mas eu vou levar lá para comer um peixe. É diferente Aham. o olhar. É Né? diferente olhar, E se eu claro. tô passeando com ela no shopping, vem um bombadão, um bombado, ela olhou pro cara. Eu com 44 eu vou olhar também. Pô, o cara é bonitão mesmo, o cara é bonito. Porque você não briga por coisas pequenas. Você não briga por É, qualquer coisa. claro, 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 E claro. trabalhar esses adolescentes em relação a isso, quando eles vão num É, teatro perguntar se Capitu traiu ou não traiu, você tem que passar esse é, tipo de informação para que eles tenham uma ideia se é isso ou não é aquilo. sim, sim. E nas minhas apresentações para os professores eu falo muito isso. Uhum, São 200 dias letivos que você tem é, para lecionar. Tem dia que nada funciona, tem dia que nada funciona. sim, Tem dia que sim. você monta um banquete para o quinto A, o quinto B recebe como um PF. A É escola de verdade. manhã é uma. A da tarde, as crianças vêm de outro planeta, são outros seres. A mãe deixa carregando no 220, tira meio-dia e manda para a escola. Tem dia que Verdade. você está afim de dar aquela aula, tem dia que você não está afim de conversar com ninguém. Sim. A escola, quanto menor, mais problema tem, porque as pessoas se vê muito não é bom. Né? É, Se vê muito não é bom. Se olhar muito não é bom. É difícil conviver com as pessoas. Né? E é. essa, e essa então, assim, é isso que eu faço, que eu levo para as pessoas. E o que você está dizendo é maravilhoso. E as pessoas estão gostando bastante. Deixa eu ver que tem pergunta. Veio pergunta aqui. Que bom, gente. Eu acho também essa coisa da contação de histórias, ela funciona muito bem, porque assim, eu lembro quando eu contratei a Chiara, que eu estava na FNAC, contratei a Chiara, olha, meu irmão entrou! Ei! Quem é seu irmão? Evair Lucato. Então, quando beijo, meu irmão lindo, amado, amo muito, e cultivamos muito a ludicidade, porque olha que coisa legal. A ludicidade é uma coisa que você tem que cultivar mesmo, é como uma planta, você tem que cultivar. Você tem, nas suas relações, a primeira relação é você com você mesmo. Então, essa primeira relação de você com você mesmo, ela tem que ser cultivada também com a ludicidade. E aí você com os outros, com as outras pessoas e tal, e sobretudo com seus filhos, com seus alunos e tal. Eu sempre cultivei muito isso com a minha filha. Eu tenho uma filha de 20 anos hoje, e que Já eu está com 20? cultivava. Tá com 20! Aquele serzinho pitico que sempre anda comigo, sempre andava comigo em tudo que é canto, agora está com 20 anos, é uma mulher de 20 anos. E aí, eu tinha uma coisa assim com ela, Libânia, olha que legal. Quando ela tava assim para cair os dentinhos, tal, quando caía um dentinho dela, eu pegava assim, tal, bonitinho, ela fazia o ritual lá da fada do dente, aí eu pegava à noite, cara, isso era insano isso. Eu pegava glitter e fazia um caminho, cara, eu fazia um caminho até o carro.
Porque de manhã a gente saía correndo, que nem duas loucas, lancheira, mochila, criança, né? Com um paninho. E aí a gente saía correndo, aí quando. Mas eu parava assim, falava: ah, o que é isso? Aí ela: mãe, a gente precisa ir pra escola. Eu: não! Olha, encontramos uma coisa, o que é isso? Aí ela: ah, é um pó colorido. Eu: que pó colorido? Pó colorido nada. Menina, isso é pó de fada. Pó autêntico de fada. E ela falava pra mim: não, mãe, isso não é glitter. O que é glitter? Glitter. Glitter é isso aqui. Aí eu mostrava o potinho. Falava: ó, isso é glitter. Isso não. Olha a diferença. Olha a diferença. Isso é pó de fada. Aí ela ficava assim: é? Falei: claro que é, só pode ser. Vamos procurar, tem uma fada por aqui. E aí ela entrava na história e começava a procurar. Ah, ela esquecia que ia pra escola. Não, vamos procurar. Aí chegava assim, antes de entrar no carro, aí eu tinha colocado uma plaquinha ali, né? Fada, tinha feito um desenhinho, tá. Aí ela: mãe, a fada do dente, ela colocou isso aqui. Ela ficou toda feliz, levou pra escola, mostrou que é a fada do dente. Ah, lá. Chegou uma amiga dela e falou assim: a fada do dente não existe. A minha mãe falou: ela não existe, tá? A sua mãe tava inventando tudo, era tudo mentira. Ela chegou pra mim em casa, cara, possuída, virada no giraia. Ela chegou pra mim e fez assim: você mentiu pra mim! Você disse que a fada do dente, ela existia! Falei: o quê? Você disse que eu menti pra você? A fada do dente existe. E eu vou ligar pra ela agora! Peguei o celular, cara. Liguei pra minha amiga Ellen, que é atriz. Grande Ellen. Imediatamente, grande Ellen. Imediatamente, peguei e fiz assim: alô? É fada do dente? Ela sacou na hora. Ela fez assim: ah, então, eu tô aqui com a minha filha, eu gostaria que você conversasse com ela sobre o caminho que você fez, que você deixou o seu rastro e deixou um bilhete para ela, escrito, tá. Falei tudo, né? Contei toda. E dei pra minha filha, não vou falar. Fala, agora fala, porque agora eu quero a prova, agora eu quero. Aí ela pegou e ficou horas conversando. Chegou no dia seguinte e falou para a menina, falou: olha, a sua mãe estava mentindo, porque a minha mãe ligou para a fada do dente e eu falei com ela pelo telefone. Tá? Nossa, que barato. Cara, isso é o lúdico. Muita gente fala para mim: ah, Papai Noel não existe. Existe. Porque para mim, juro para você, sabe o que eu acredito? A partir do momento que tem uma pessoa que se veste de Papai Noel, ela é o Papai Noel. É. Nós somos atores. Se a gente não acreditar nisso, né? Tem uma teórica também, uma diretora de teatro francês, que chama Ariane Minuschine. Ela é diretora do Théâtre du Soleil. Ela diz que o ator tem que exercitar o músculo da imaginação. Então ela faz um treinamento, eu fiz alguns cursos com ela. Com ela não, eu fiz uns cursos com os atores da companhia dela. E que eles, o tempo inteiro, eles ficam fazendo exercícios, jogos teatrais com os atores, para a gente exercitar essa imaginação. E isso também eu levo para esse curso que eu estou montando para pedagogia. Só que esse tem que ser presencial. Né? Eu vou fazer uma parte online, mas a parte presencial, mês que vem, vai ser assim. Gente, tem pergunta, tem gente falando aqui. Olha que legal. A Gislaine. Lê aí, lê. No meu ensino médio, havia um professor de história que, quando ele não estava a fim de dar aula, ele levava a roupa para vender para os alunos. Ai, meu Deus do céu. Tem até hoje, viu? Aí tem uma aqui, ó, falando: a minha sogra fez um caminho de patas do coelho, pensando que meu filho iria segui-los. Ele saiu correndo chorando. Eu conto uma história, você sabe, né? As pessoas que estão nos acompanhando, não esqueça de curtir a página da Soraya, a minha página também. Isso. Compartilhem, curtam o nosso trabalho. A turma que está me assistindo, que está assistindo a gente, eu tenho 2 livros infantis que eu escrevi. Legal. Um livro se chama Bolo de Chocolate Recheado de Frutas com Cobertura de Chocolate. É o título, como na capa.
O bolo de chocolate, adoçando frutas, chocolate, combina, impressionante, Impressionante. Cada página é um desenho de fatia de bolo. Nham, nham, nham. Página é um desenho de fatia de bolo. E aí eu escrevi um outro que se chama Eu Gosto Muito da Minha Avó é muito Adoro, legal, eu gosto adoro. muito dela. É o título, combina a capa também, ó. Eu gosto muito da minha avó, Adoro da minha avó. Os pro de português adoram meus títulos. Eu gosto muito da Adoro. minha avó, minha avó é muito legal. E essa história eu conto sobre esses medos que eu tinha quando criança e como eu brincava com os objetos. Muito Que eu vou bom. contar só o comecinho, que era mais ou menos assim. Posso contar, né, galera? O pessoal tá tranquilo aí? Conta, Só um conta, trechinho. conta, que depois eu É tenho um assim, presente para te mostrar dessa ai, história. Vai. é assim. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu morria de medo no escuro. Eu tinha que estar com a luz acesa do corredor, do abajur ou da televisão ligada. Porque quando eu era bem pequenininho, eu tinha medo do Papai Noel. Lógico, vi um homem com uma barba branca fazendo ro. Eu achava que era o homem do saco. Eu também tinha medo do coelhinho da Páscoa, porque na escola eu fui de educação infantil, eu fui de EMEI. Aí a professora na Páscoa falava assim, coelhinho vai chegar, coelhinho, e todo mundo achando que vai chegar um coelhinho pequenininho com uma cenoura na mão. Todo mundo esperando o coelhinho chegar. Aí quando falou, coelhinho chegou, aí apareceu um coelho gigante com uma cabeça fumegante desse tamanho, era o tio da perua vestido de coelho, nunca mais fiquei com a perua daquele tio. E aí a partir dali eu comecei a dormir de luz acesa. Eu assim, eu sempre deixava alguma luz acesa, pelo menos do abajur. Eu jogava a luz do abajur na parede, aí eu começava a fazer teatro de som. Ai, adoro. Eu não tinha muitos brinquedos com 10 anos, mas eu inventava brinquedos. Eu pegava meu sapato e fazia meu sapato virar o carrinho. Eu pegava a escova de dente e fazia o homem de bigode. E aí, como vai? Tudo bem? Eu tô ótimo. Eu fazia a lutinha com a mãozinha. Esse aqui era um boneco e esse Ai, aqui era adoro outro. isso. Assim, ó. Tá pensando o quê? Você quer lutar comigo? Apuxu, 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 apu, 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 apu. Não tem com o que brincar, brinca com o que tem, né? Apu, 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 apu. Aí eu tava no meu quarto brincando com os meus brinquedos, aí eu recebi a visita da minha avó. Minha avó, ela mora lá em Minas Gerais. Ela mora em uma fazenda. Minha avó chegou no meu quarto, ela me beijou e me abraçou e começou a brincar comigo. E começou a rir. Porque eu gosto muito da minha avó. Eu gosto muito dela. E aí ela estava olhando para os meus brinquedos. Eu falei assim, você está olhando o quê, vó? Aí ela falou assim, é porque você tem um brinquedo que se chama soldadinho de chumbo. E tenho. Ah, e ele só tem uma perna. Eu falei, vó, ele é um soldado que só tem uma perna, porque outra perna ele perdeu na guerra, né? É um brinquedo com uma perna só. Ah, ele parece com o Saci Pererê. É verdade, pô, parece. Só que o Saci tem chapéu vermelho e o soldadinho tem chapéu verde. Sabia que tem um Saci na minha fazenda? Como, vó? Tem um Saci na minha fazenda. Eu falei, ô vó, você tá me tirando, né? Como assim tem um Saci na tua fazenda? Ah, deu um tapa no meu bumbum assim, fala direito comigo! É porque tem que falar direito com vó, né? É porque eu gosto muito da minha avó. Minha avó é legal, eu gosto muito dela. Eu falei, sério, vó, que tem um Saci na tua fazenda? Ela falou, sério, você quer ir conhecer? Minha perna começou a tremer na hora. Eu falei, não dá, não dá, não dá. Adoro. Não dá. Eu tenho muita lição para fazer na escola. Não, pergunta para tua mãe se você pode ir nas férias de julho, que no meio do ano tem férias, né? Eu falei, não dava, não dá. Minha mãe gosta que eu fico trancado as férias inteiras em casa, quarentena, tudo em casa. Ela comprou um sofá branco, ela gosta que eu fico pulando no sofá até ficar encardido, jogando videogame 12 horas por dia. Pergunta para ela se você pode ir. E eu tinha que perguntar na frente da minha avó. E minha mãe estava lá na cozinha. Se minha mãe deixar, eu tô perdido, né? Aí eu fiz um drama. Vou perguntar, tá, avó? Eu vou perguntar. Ô, mãe. Ô, mãe. Eu posso ir na fazenda da avó nas férias de julho? Fala que não, fala que não, fala que não, fala que não.
falar que não. Pode! E fui. 3 horas de estrada, fomos de ônibus. Minha mãe foi junto, né? Minha mãe foi roncando a estrada inteira. É professora também, tá cansada. Chegando lá na fazenda, minha avó tava de braços abertos para me receber. Ela me beijou e me abraçou. É porque eu gosto muito da minha avó. Minha avó é muito bem, eu gosto muito dela. Aí ela falou assim, pode aproveitar a fazenda. Dei comida pra galinha, nadei na piscina, andei de cavalo, joguei futebol. Tudo no primeiro dia. Eu me diverti tanto, mas tanto, que chegou a noite, eu não conseguia nem andar de tão cansado que eu estava. Eu estava tão cansado que minha mãe, né? Minha mãe muito calma, né? Porque vocês sabem em casa, né? Mãe é calma, né? Mãe é calma, mãe é calma. Aí ela falou muito calma, vai tomar banho! Aí eu fui tomar tudo torto, assim, ai, mãe, eu tô cansado, mãe. Aí minha mãe mais calma falou, vem jantar! Eu sentei na mesa para comer, eu não conseguia nem mastigar de tão cansado que eu estava. Eu pegava o garfo e falava assim para minha mãe, ô mãe, eu não quero comer, mãe, eu tô cansado, mãe. E quando a gente não come, toda mãe fala assim, não fala? Come pelo menos a carne. É assim, é assim. Eu falei, mas ô mãe, eu não quero, mãe. Toma um suco, pelo menos, é natural. Faz até eco, né? Aí eu pegava o canudinho assim, mas ô mãe, eu não consigo tomar. Toma logo! Virei. E fui capengando pro quarto, que minha avó fez um quarto só pra mim lá na fazenda. É, só pra mim! Porque eu gosto muito da minha avó. Minha avó é muito legal, eu gosto muito dela. Aí eu deitei na cama, assim, né? Senhora, eu deitei na cama. Aí minha avó pegou o cobertor e jogou o cobertor pro alto. Quando ela jogou o cobertor pro alto, o cobertor se abriu e fez um chuá. Fez chuá. Ela pegava a mãozinha e ficava fazendo assim com o cobertor pra ficar tudo espremidinho assim, ó. E dormi assim. Só que no meio da noite eu acordei. Sabe quando você acorda no meio da noite e não consegue mais dormir? E tava escuro. Eu falei, meu Deus, tá escuro. Aí eu tinha que acender a luz. E para acender a luz era ali. Eu tinha que até ali acender a luz. Só que eu não ia até lá, que eu tinha medo de colocar meu pé no chão. Eu achava que o it da coisa ia puxar meu pé embaixo da cama, né? Então eu pegava o sapato assim, ó. Aí eu mirava assim para ver se eu conseguia acender a luz. Joguei no sapato e não acendi. Eu joguei outro e também não acendi. De repente escutei um barulho de porta. Treinei o dia todo. Aí meu olho ficou assim. Aí eu escutei uma risada lá fora. Adivinha quem era? Saci Pererê. Coloquei o cobertor na cabeça e fui correndo pro quarto da minha avó. Só que eu não sabia onde era a porta do meu quarto. Tava tudo escuro, né? Fui batendo nas paredes. Tom. Aí quando eu vi a maçaneta, abri. Era um corredor enorme até o quarto da minha avó. E fui com o cobertor na cabeça. Aí minha mãe apareceu no corredor com os bob do cabelo. E que foi? Ela me viu. Ela pensou que eu fosse assombração. Tum, caiu dura pra trás, né? Aí entrei no quarto da minha avó e disse assim pra minha avó. Imagina 30 na sala. As mães na quarentena. Vovó. E quem que tá lá fora, vó? Nossa, avó, é o Saci Pererê. Mas, vó, por que ele tá fazendo tanta ventania assim? Minha avó falou que quando o Saci vem, ele vem girando no quê? Um redemoinho. Ele vem girando, e vem fazendo muita ventania. Minha avó falou que quando ele vem para esconder as coisas, vem para aprontar. Eu não acreditei muito, não. Minha avó teve que contar um monte de história até eu conseguir dormir de novo. Aí no dia seguinte acordei com o galo cantando da minha avó. Cacarita! É o galo da minha avó. Eu gosto muito da minha avó é muito legal, eu gosto muito dela. O Saci amarrou o rabo dos cavalos, derramou o leite do curral, as galinhas que tinham ficaram todas depenadas. Minha avó ficou tão brava que ela resolveu chamar um senhor, que era o único que sabia caçar o Saci na fazenda. O nome dele é assim, só. Dirson. Repete comigo. Dirson. Dirson. É um soluço, ó. Dirson. Tomando água passa. Dirson. E o Dirson era o único que sabia caçar o Saci. E o Dirson falou que para caçar o Saci
precisava de uma peneira bem grande e de uma garrafa com rolha. E o Dilson falou também que o Saci só aparece em noite de lua cheia. Lua cheia não é lobisomem? Aí eu fui até o calendário para ver que dia ia ter lua cheia. Naquele mesmo dia ia ter lua cheia. Aí eu não saí de casa, fiquei vendo televisão o dia inteiro. Peguei o controle remoto e fiquei assim na televisão. Chato, 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 chato. Atualizei essa criança. Chato. Aí começou a ficar noite, né? Começou a escurecer e eu. Chato, chato. Aí eu escutei aquele barulho de porta de novo. Aí eu peguei o controle remoto e comecei a aumentar o volume da televisão. Não tô vendo nada, não tô vendo nada, não tô vendo nada. Aí eu sinto alguém passando em volta. Não tô vendo nada, não tô vendo nada, não tô vendo nada. Aí eu sinto alguém chegando assim do meu ladinho, assim, ó. Ô, vó! Minha avó, Soraya. Tá aí me dando susto, vó. Minha avó tava se arrumando com o Dilson pra caçar o Saci, né? Eu falei, ô, vó, a senhora vai caçar o Saci com o Dilson? Aí ela falou uma coisa que eu não queria ouvir. Vamos e você vai junto. Aí eu virei macho. Virei macho. Fui caçar o Saci. Eu, minha avó e o Dilson. Chegamos lá no galinheiro. Minha avó ficou assim atrás da árvore. O Dilson ficou de binóculo assim pra ver que hora que o Saci ia aparecer. E eu muito macho. Na saia da minha avó escondido assim. Aí o Saci apareceu girando, girando, girando. E quando ele chegou bem pertinho assim da árvore, minha avó pegou a peneira, jogou a peneira nele, agarrou ele e trouxe para perto dela. Nossa, o Saci tomou um susto. Ele achava que ninguém conseguisse pegar ele. Aí ele começou a tirar mais rápido, mais rápido, mais rápido. Até que eu peguei a garrafa, coloquei embaixo do Saci. O Saci entrou na garrafa, enroiei a roia bem enroiada. É enroiada mesmo, enroiada. Coloquei dentro da garrafa e peguei o Saci. Primeira vez que eu vi o Saci. Ele é negro de pele, tem uma perninha só, shortinho vermelho, um cachimbo na boca. Eu falei, ô vó, ele tá de boné? Ela falou, não, ele tá de carapuça. Eu falei, ô vó, a senhora tá falando palavrão? Eu falei, não, o que vai na cabeça dele é o gorro, é o capuz, é a carapuça, é onde fica toda a magia dele. Eu falei, ah tá. Minha avó queria dar na bunda dele que tá fumando cachimbo. Pode fumar? Não pode, né? Aí o Dilson soltou ele e nunca mais ele apareceu na fazenda. Sabe onde ele tá agora? Aí eu falo, sabe onde ele tá agora, essa criança? Aonde? Fala, aqui na escola. Aí ele, aí eu viro e falo, 30 por sala. Aí as falou, é verdade, 30 saci por sala de aula, cheio de saci, cheio de bagunceiro. Que ótimo. E para terminar essa história, para terminar essa história, eu queria dizer o quê? Que eu gosto muito da minha avó. É esse livro. Quem gostou, manda coraçãozinho. Olha o que eu tenho aqui, ó. Olha só. Olha só, é um diário. O livro é como se fosse um diário. Muito legal. E eu vou te presentear, vou te mandar de presente. Ei, obrigada, livro do bolo viu? E o livro da vovó. Uhul! Obrigada! Dá pra ver? Que tá? Aqui tem Saci. Aqui tem o Saci. Essa garrafa, cara, eu era uma executiva, o meu passado me condena. Eu fui uma executiva, tá? Eu fui diretora de marketing da FNAC, de marketing não, de ação cultural da FNAC, por muito tempo. E aí eu tinha um escritório, tá, né, uma salinha, tá, não sei o quê. E aí eu tinha uma garrafa, essa garrafa. O rótulo era outro, mais bonitinho. Mas eu tinha uma garrafa com uma rolha e estava escrito aqui tem um Saci. Ela ficava bem na frente, assim, da minha mesa. E as pessoas olhavam assim. Aí elas pegavam o rótulo e ficavam olhando para ver se tinha um Saci. Era sensacional, eu adorava. Eu falava, olha, eu estimulei um lúdico. A imaginação. Assim, a imaginação. Essa é a mensagem que eu acho que a gente pode deixar para as pessoas, para elas não esquecerem. Eu acho que esse é um momento de quarentena. O seguinte, aqui tá aparecendo aqui a gente está aparecendo que nós temos 20 segundos para acabar. Então eu acho que tem um tempo, né? Então, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo para você, sucesso. Beijo. A gente vai conversando, vamos papeando. Mantenham o lúdico nessa quarentena. Beijo. Muito obrigado. Se cuidem. Valeu, gente. Obrigado. Obrigada.